Queridos filhos, mais uma vez, os acolho aqui em nosso santuário para essa celebração, primeiro dia útil da nossa semana, que possamos elevar o nosso coração a Deus. Também mais uma vez, você que está em casa, através da TV, rádio, também redes sociais, que possam fazer deste momento uma graça de Deus na sua vida. Irmãos, nesses últimos dias, temos sendo conduzidos pela igreja Momento da homilia com o Padre. ao tempo comum da igreja. E nós vemos isso de forma visível através das cores litúrgicas. O verde representa isso, o tempo comum da igreja, onde nós o Padre está posicionado a vida de na Jesus, primeira mesa da mas também palavra. do nosso discipulado. Diferentemente de tantos momentos grandiosos da fé, agora nós voltamos ao cotidiano para ver o que Jesus tem a nos ensinar e como Ele nos educa nesse caminho de santidade. E assim, já desde a semana passada, estamos acompanhando o Evangelho de Mateus, especificamente a partir do capítulo 5, onde temos o famoso e também curioso Sermão da Montanha. O início do Sermão da Montanha todos nós já conhecemos. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas, irmãos, as consequências de abraçar as bem-aventuranças em nós se traduz a partir de um chamado de Jesus, para que nós nos tornemos sal da terra e luz do mundo. E aí, para isso, para cumprir essa nossa missão, é que vem o Evangelho de hoje, onde Jesus utiliza dos mandamentos para trazer a perfeição em nós. Claro que, se nós olharmos os 10 mandamentos já prescritos na lei antiga, eles já têm uma finalidade de santificação. Afinal, cumprir os 10 mandamentos, até os dias de hoje, são uma tarefa difícil para nós. São exigentes, e exigem de nós esforços, e é claro, cumprindo os 10 mandamentos, já estamos como que metade do caminho com Deus trilhados. Mas Jesus também nos pede algo a mais. Como atravessar esses 10 mandamentos e chegar da lei ao amor. E é aí que entra o Evangelho de hoje. Já caminhamos alguns passos, mas Jesus nos diz: já ouvistes o que vos foi dito, ou seja, os mandamentos vocês já conhecem, agora vamos aperfeiçoá-lo. E a primeira didática de Jesus é utilizar da lei, olho por olho e dente por dente. Se nós parássemos para pensar, essa lei, na verdade, nas Sagradas Escrituras, é uma lei muito tradicional, chamada a Lei de Talião, onde se alguém me fere, eu também tenho o direito justo de o ferir. Ou seja, alguém matou alguém da sua família, no direito, segundo a Lei de Talião, eu também poderia fazer o mesmo, tirar a vida de alguém da família daquele que fez isso a mim. Nós poderíamos nos questionar, mas padre, as Sagradas Escrituras contemplam isso? Apoiam essa crueldade? E eu diria, irmãos, que na verdade se trata de uma lei muito favorável, porque antes desta chamada Lei de Talião, antes era muito pior. Alguém que tirava a vida de alguém, este outro poderia tirar a vida de 4, 5, 6, muito mais pessoas. A lei do olho por olho e dente por dente sai, na verdade, da vingança e nos devolve a justiça. E o justo é dar a cada um aquilo que é devido. Mas essa justiça humana não equivale à justiça de Deus. E por isso é que precisa ser aperfeiçoada. E Jesus vem nos mostrando a forma de superar esta lei e fazer com que nós passemos da vingança para a justiça e agora da justiça imperfeita para o amor. E aí Jesus nos diz: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Se alguém lhe dá um tapa na sua face direita, oferece também à esquerda. Muitas são as interpretações a respeito deste texto, mas aquele autor que escreveu estava inserido no contexto lá de trás. Vamos olhar esse contexto para ver o que nós podemos trazer para a nossa vida concreta no dia de hoje. O contexto era o seguinte: alguém que dava um tapa
no rosto de outro era considerado superior. Mas vamos às tradições. Naquele tempo, a mão direita era sagrada, porque representava o lugar da bênção. De forma que essa mão sendo sagrada, ela não podia tocar as impurezas. E assim, para que alguém desse um tapa na cabeça, na face do outro, eles não utilizavam a palma da mão, mas a parte de trás. Assim as impurezas poderiam ser distanciadas dele. Ou seja, se você chegasse para bater em alguém, você não poderia fazer isso, teria que fazer isso. Bom, isso pode parecer uma informação inútil na sua vida, mas quando Jesus propõe que a pessoa ofereça outra face, ele está dando um movimento improvável na vida de quem está a bater, ou seja, a pessoa se obriga à impureza de sua mão, porque ele precisa devolver o tapa. Assim, irmãos, poderíamos interpretar brevemente este texto como: se você lhe recebeu um tapa de alguém, oferece também a outra face, para que o outro veja que você é formado da mesma dignidade. Porque ao devolver o tapa na outra face, é como se ele se tornasse impuro tanto aqui como aquele que está apanhando. Ou seja, irmãos, tirou daquele a indignidade e colocou em quem está batendo. É como se Jesus reafirmasse: não enfrenteis o malvado, cala-te, silencia-se diante daquilo que o outro pode te ferir, porque se ele abusar, se ele for além disso, ele estará se tornando ainda pior do que quem foi ofendido. Irmãos, isso é lindo e abre os nossos olhos para a nossa vida. Afinal, em um mundo de hoje, onde se prega cada vez mais aqui se faz, aqui se paga, ou disse, vai ouvir, nós somos chamados ao amor. E para amar, nós precisamos, além de preservar a nossa dignidade, também fazer com que o outro se torne digno. E assim, muitas vezes, diante da ofensa, diante das más palavras, eu e você somos convidados ao silêncio. Nós não precisamos retrucar palavras de quem nos ofendem, não precisamos ainda dizer coisas além daquelas que ouvimos. Amar e ser misericordioso representam silenciar e guardar no coração, não como bobos que somos, mas porque queremos abraçar a santidade em nossa vida. Continua-nos ainda o Evangelho nos dizendo que alguém que abrir um processo para tomar a sua túnica, dê também o manto. Mas a lei antiga dizia que ninguém pode levar o manto de outro. Quando o próprio Senhor nos diz isso, Ele está nos dizer que quando alguém tira algo de valor de nós, é como se nós pudéssemos dar ainda mais. E nesse sentido, não estamos dizendo de coisas financeiras, mas quando alguém te ofende, tira a tua dignidade, tira aquilo que é verdade em você. E Jesus está dizendo: dê ainda mais. Se Ele tirou do teu tesouro, dê o que você pode dar ainda de melhor. Irmãos, já imaginou alguém te xingando, te caluniando, blasfemando o teu nome, e você oferece amor, misericórdia, compaixão? Eu imagino que não tenha como uma forma melhor de quebrar a pessoa, desconstruir a pessoa. Imagino que você, de outra maneira, já deva ter vivenciado isso. Diante do alvoroço da raiva, o silêncio faz com que nós retornemos ao nosso lugar. E é isso que Jesus está nos dizer. Ainda continua com um terceiro exemplo: se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, anda 2 com ele. Afinal, essa pessoa que está te obrigando a andar, ela também não está preparada para andar o dobro disso. De forma que no meio do caminho, podem desistir, encontrar um consenso e voltar à integridade de ambos. A proposta de Jesus, ela é uma proposta ousada, uma proposta que reflete, claro, o seu amor e que deve desembocar em nossa vida. Mas de outra forma, irmãos, se não queremos viver a santidade, pode parecer o Evangelho mais um trecho bíblico, mais um trecho distante da nossa vida, mas precisamos enraizá-los e concretizá-los em nós. Essas palavras do Evangelho de hoje não são mero texto bíblico proposto para nós nessa segunda-feira,
mas são palavras de verdade, palavras que modificam e transformam o nosso existir. E é claro, parecem muitas atitudes comportamentais, mas eu te digo, nós estamos num mundo em que o testemunho, o comportamento diz muito sobre quem somos. Se queremos ser nós mesmos, se queremos continuar a nossa vida na mesmice, bom, rasguemos essa página do Evangelho. Agora, se queremos transformar, segundo uma ótica de amor e santidade, eis a proposta perfeita. Nadar na contravia daquilo que o mundo nos ensina e prega, nadar contra a corrente de tudo aquilo que o mundo nos oferece, para que possamos viver as verdades do Evangelho e assim honrar o que o Senhor espera de nós. Lembremos, irmãos, sempre carregamos conosco o título de cristãos, e este título não é um mero nome empregado ao nosso nome, mas se trata de uma verdade que precisamos todos os dias viver. Ser cristão exige de nós refletir as mesmas atitudes, gestos, pensamentos de Jesus Cristo. E quando a nossa humanidade pede de nós vingança, que nós possamos encontrar na justiça de Deus, que é o amor e a misericórdia, o verdadeiro sentido. Inclusive, a própria primeira leitura do dia de hoje, tirada na carta de São Paulo aos Coríntios, nos dizia que nós somos colaboradores de Cristo e tudo aquilo que fazemos não podemos encontrar momentos favoráveis, mas devemos favorecer todos os momentos do nosso existir. Hoje é só segunda-feira, é o dia primeiro da semana. Muitos de nós iremos ao trabalho, faremos as nossas atividades, organizaremos toda a rotina da nossa semana. Que nós possamos, nessas organizações e trabalhos, contemplar o que Deus espera de nós neste caminho de santificação e nesse caminho de amor. Porque se esquecermos disso, perderemos-nos nos caminhos de Deus. Também nos desorientaremos daquilo que Ele espera de nós. E as virtudes se tornarão palavras. Os chamados se tornarão mais convites recusados. E assim, nossa progressão na vida de fé será cada vez mais distante. A palavra é de reforço, que possamos amar sobre todas as coisas, mesmo aqueles que nos ofendem, porque é assim que Deus quis fazer com que a sua vida fosse propagada nessa terra. A escolha é nossa, mas também, antes da nossa escolha, Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos chamou. Que essas palavras orientem os nossos caminhos, conduzam os nossos passos e nos façam chegar à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.